Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6. Nós leremos do verso 14 ao verso de número 18. Mês de maio é o mês da família. E na próxima semana, no próximo domingo, se o Senhor nos permitir, nós faremos aqui o nosso culto família no altar. Já fica até mesmo o convite para todos os irmãos e aqueles que estão nos acompanhando pela internet, para que estejam presentes aqui, juntamente com suas famílias, para esse momento. E nós faremos aqui um momento especial com todas as famílias de nossa igreja, as famílias que estarão certamente também nos visitando, mas em preparo para esse momento, eu queria também trazer hoje uma palavra sobre a família, basicamente sobre a maneira que nós devemos iniciar a nossa família, ou ainda sobre a maneira que nós não devemos iniciar a nossa família. Então nós vamos partir desse texto de 2 Coríntios capítulo 6, para falar um pouquinho sobre os princípios que devem nortear a nossa vida e a construção de um lar, de uma família, para que na próxima semana, então, no nosso culto Família no Altar, nós temos aqui uma palavra especialmente para as famílias. É como se hoje fosse uma palavra para os que estão se preparando para construir uma família e na próxima semana para aqueles que já têm a família estabelecida. Então vamos fazer isso assim de duas maneiras, em 2 domingos. 2 Coríntios capítulo 6, verso 14 ao verso de número 18. Vamos ler juntos, por gentileza. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém. Louvado seja Deus. Pai bendito, nós estamos diante da Tua presença nessa noite, ó Senhor, reconhecendo a nossa incapacidade, as nossas muitas limitações, mas ao mesmo tempo que reconhecemos Teu poder, a Tua presença e a Tua ação graciosa entre nós. Por isso, nós te pedimos que, nesse momento, por intermédio da Tua santa e poderosa palavra, o Senhor venha falar ao nosso coração, nos ensinar, nos corrigir, nos direcionar, para que as nossas famílias sejam construídas ao Teu altar, sejam construídas baseadas na Tua palavra, sejam edificadas pela santa instrução da Tua lei. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Um dos maiores desafios que todo jovem cristão enfrenta é exatamente quando chega a época em que se desperta o desejo de namorar. Pois bem, para que nós venhamos a falar sobre a família cristã e os seus princípios e os seus deveres, nós precisamos primeiro lembrar que aquilo que começa errado, muitas vezes tende a terminar de maneira errada. Eu não afirmo categoricamente que aquilo que começa errado termina errado, porque pela graça e misericórdia de Deus, às vezes o Senhor bondosamente intervém no meio do caminho e corrige a situação, fazendo com que aquilo que parecia ser mal se transforme em bem. Porém, os princípios, as regras e os valores que a Bíblia Sagrada estabelece para nós devem ser seguidos e obedecidos. Caso contrário, nós vamos receber inevitavelmente as consequências do nosso próprio pecado. E uma das áreas que muitas vezes nós costumamos desafiar, não a lei da gravidade, mas a lei do Senhor, é exatamente na construção de uma família. É impressionante que quando o Senhor fala na sua palavra, todos se submetem e obedecem ao seu chamado. Ele fala aos céus e os céus cumprem a sua vontade. Ele fala às tempestades e as tempestades se acalmam diante do seu poder. Ele fala aos animais
E os animais se reproduzem, dão cria, conforme diz o Salmo 29, que a voz do Senhor faz da cria a coça, e ele estabelece sua vontade. Ele fala aos ventos e os ventos cessam. Ele fala à terra e ela treme. Mas muitas vezes o Senhor fala aos homens e estes endurecem o seu coração, resistindo à sua vontade, tentando fazer da sua própria maneira aquilo que acha melhor para a sua própria vida. É quando então nós nos deparamos com a rebeldia humana diante da recomendação ou da instrução santa e sábia do Senhor. O Senhor diz, não faça isso. Mas muitas vezes nós dizemos, não, eu tenho um caminho melhor. Lá em Jeremias, o Senhor vai dizer, eu aqui sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Mas, Senhor, nessa área de matrimônio, de casamento, de namoro, eu sei o que é melhor para mim. Porque meu coração sabe muito bem a quem eu devo entregar a minha mão. Pois bem, é exatamente aqui que nós encontramos um grande engano e um grande erro na formação de uma família. E quando a gente fala sobre relacionamento, sobre família, que visa glorificar a Deus, não tem como nós descartarmos a importância de termos cuidado no namoro, no noivado e no casamento. Não tem como nós descartarmos esses 3 estágios naturais da nossa vida. Quando a amizade bíblica, que deve basear os nossos relacionamentos, passa agora a ser misturado por aquilo que não é de acordo com a vontade do Senhor, logo nós vamos perceber uma grande divergência com o que a Bíblia Sagrada nos diz. E aí você tem o verso 14, quando Paulo, então, nessa segunda carta de Coríntios, uma carta que ele vai tratar muito sobre relacionamentos, as epístolas de Paulo falam mais sobre relacionamento do cristão com os não cristãos do que qualquer outra carta da Bíblia Sagrada. Temos visto isso, embora tenhamos dado uma rápida pausa, por essa intercorrência, lá em 1 Coríntios, quando Paulo vai tratar sobre a maneira de se relacionar com os irmãos, na igreja, com o fraco na fé, com o incrédulo, com o crente, com o novo crente. Paulo vai falar muito sobre relacionamentos. Observe que as 2 cartas dele lidam com relacionamentos. A carta aos Efésios, aos Filipenses, lida com relacionamentos. Até mesmo cartas bem pessoais, como a que ele escreve a Tito e a Timóteo, Paulo trata sobre relacionamento, inclusive relacionamentos quebrados. Demas, tendo abandonado o presente século, nos deixou, nos abandonou. Paulo fala muito sobre relacionamento. E aqui, nesse texto, não é diferente. O apóstolo Paulo vai tratar sobre a união da luz com as trevas, ou melhor dizendo, a incompatibilidade entre esses 2 elementos, bem como também a união entre o justo e o injusto, o crente e o descrente. Ele vai dizer então, não vos ponhais em julgo desigual. Eu queria então tratar um pouquinho sobre esse aspecto do julgo desigual, que já é conhecido de todos nós. Porém, ainda que seja conhecido de todos nós, é rapidamente esquecido quando bate forte o coração. É impressionante como que os princípios bíblicos sobre o namoro, casamento, noivado e casamento, são esquecidos por nós quando a paixão fala mais alto. E aqui você tem claramente o apóstolo Paulo falando sobre a necessidade de que nós não nos ponhamos em julgo desigual. Ah, pastor, mas esse texto não é um texto que está falando sobre casamento especificamente. É verdade. Esse texto aqui, embora no seu contexto principal não trate especificamente sobre o casamento, como Paulo faz em 1 Coríntios capítulo 7, que eu já preguei, ele traz princípios que são válidos para todos os tipos de relacionamentos. E qual é o relacionamento mais próximo, mais afetivo, mais intenso que um homem pode ter com outra pessoa, no caso, não outro homem, mas com outra pessoa, se não casamento. Por isso que os princípios estabelecidos aqui são válidos para relacionamentos interpessoais e amizade, de negócios, mas também são válidos, sobretudo, para a união matrimonial. Sobretudo para a união matrimonial. Por quê? O próprio Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios capítulo 7, Coríntios capítulo 6. Vai falar mais à frente ainda nessa carta também, deixando de maneira muito clara, conforme diz Efésios capítulo 5 também, os princípios que devem nortear uma vida de quem quer ter uma família, um casamento, um relacionamento para a glória do Senhor. E aqui você tem
o apóstolo Paulo trazendo uma das primeiras lições que eu gostaria de observar nessa noite, que o jugo desigual é uma atitude pecaminosa de nossa parte. Não esqueçamos disso. O jugo desigual é uma atitude pecaminosa de nossa parte. Hoje a nossa sociedade tem vivido tem aplicado termos mais belos e menos incisivos com respeito ao pecado. Então, roubar não é mais roubar, matar não é mais matar, mentir não é mais mentir, é apenas omitir. E assim você tem uma série de questões que vão sendo amenizadas. O pecado não é mais tratado como pecado. Até um livro que eu até trouxe aqui, algumas lições na doutrina, sobre os pecados intocáveis, de Jerry Bridges. Ele vai dizer que hoje a sociedade, as pessoas sabem pecar como nunca antes. Porém, elas estão alheias à realidade da pecaminosidade da sua própria vida. As pessoas sabem praticar pecado, sabem pecar muito bem, porém, não olham para as suas práticas como sendo pecaminosas, apenas como um jeito de ser. E a gente faz isso muitas vezes também quando trata-se de relacionamentos. A gente não trata mais como uma atitude pecaminosa. Não, é só uma escolha. É uma escolha que a gente faz. E eu quero observar com os irmãos como que a Bíblia Sagrada ela é enfática em falar sobre essa prática pecaminosa do colocar-se em julgo desigual, na construção de um relacionamento que agrada a Deus. Então, a atitude pecaminosa que Paulo vai nos mostrar no versículo 14, ela parte de nós. Não vos ponhais em julgo desigual. A ideia de Paulo aqui ela é muito clara. Ora, vocês que já conhecem ao Senhor, vocês que conhecem a palavra de Deus, que são esclarecidos da verdade de Deus, não devem se pôr, não devem se colocar nessa posição. Claro que o outro também tem participação nisso, mas por que o peso recai sobre os crentes de Corinto? Porque eles já conheciam a vontade do Senhor, eles já ouviram o Evangelho. E a Bíblia diz: a quem muito é dado, também muito será cobrado. Aqueles irmãos que já ouviram o Evangelho e a verdade de Deus serão mais cobrados do que aqueles que nunca sequer ouviram. Claro, óbvio, todos são culpados diante de Deus, mas aqueles a quem foi dado o conhecimento também será mais cobrado. Por isso que Paulo vai dizer: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. E a primeira lição, então, que Paulo aqui vai nos apresentar é dessa atitude pecaminosa que o jugo desigual é. E a ideia do jugo que ele apresenta aqui é de uma canga. Então imagine, nós sabemos muito bem desse contexto aqui na nossa região. 2 animais que vão para o carro de boi, por exemplo. Não se coloca um boi e um bezerro para puxar um carro. Nem se coloca um boi maior e um menor para puxar um carro. Nem se coloca um jumento e um cavalo, ou um jumento e um boi para puxar o mesmo carro. A desigualdade de tamanho, de força, de velocidade. Até mesmo 2 animais do mesmo tamanho, mas sem serem amansados previamente, vai gerar problema. Não vai puxar corretamente a carroça, não vai puxar corretamente o carro. Mesmo animal, mesma raça, mesmo porte, mesma idade, mas se não forem bem treinados nessa prática, um vai sair para frente, outro vai travar, outro vai correr mais, e vai ser um problema, vai ser uma complicação, não vai dar certo, não vai chegar a lugar nenhum. Paulo vai utilizar esse exemplo do meio da agricultura, da pecuária, para dizer: não se coloque em julgo desigual. Qual é a lição principal de Paulo aqui? Esse caminho, ou essa união, tende a não dar certo. Tende a não dar certo. Porque está desigualado, está desnivelado. E essa união entre pessoas diferentes, entre religiosidades diferentes, claramente traz sérios problemas para a nossa vida espiritual. O próprio Cristo vai dizer em Mateus 12, 22 a 32, que uma casa dividida contra si mesmo não pode permanecer. Não tem como. Não tem como uma casa dividida entre si permanecer. O profeta Amós, lá no capítulo 3, verso 3, vai dizer que andarão 2 juntos se não houver entre eles acordo. Como que vão permanecer unidos se não concordam nas coisas diárias da vida? E veja que curioso é alguém achar que um casamento misto, que um namoro misto tem tudo para ser um sucesso. Quando diz assim: mas fulano se casou e deu certo. A exceção não deve se tornar regra jamais. Jamais.
Não é porque um casamento aparentemente deu certo, e os casais estão vivendo até hoje, estão bem, não brigam, não discutem, estão criando os filhos direitinho, que você vai dizer, está vendo aí, então deu certo, vou fazer também. O princípio da palavra de Deus é que deve ser seguido e obedecido. A despeito de um casamento ou outro ter dado certo, é o princípio que deve ser seguido à risca. E aí nós temos o apóstolo Paulo trazendo aqui uma série de palavras que vão descrever essa aliança feita entre uma ou mais pessoas, quando ele começa dizendo o seguinte: não vos ponhai em julgo, aí depois sociedade, comunhão, continua harmonia, união e ligação. Todos esses termos que o apóstolo Paulo utiliza aqui caracteriza a beleza da união. Isso é um pacto estabelecido de um para o outro e de ambos para Deus. Sociedade, comunhão, harmonia, união e ligação. Todos os termos gregos que aparecem aqui estão também relacionados a uma aliança que alguém faz, um pacto que alguém firma com outra pessoa. Por isso que a gente usa esse texto aqui também para falar sobre relacionamentos que são construídos de acordo com a vontade de Deus ou fora da vontade de Deus. Porque claramente o texto está indicando uma união muito próxima. E não há outra união mais próxima do que a do próprio casamento, quando a Bíblia diz que os dois se tornarão uma só carne. É a união mais estrita, é a união mais aproximada que alguém pode ter com outra pessoa aqui nessa terra. Diante disso, então, você percebe que há uma proibição de parcerias íntimas com descrentes em muitas aplicações. É bem verdade que aqui Paulo não está proibindo que nós tenhamos contato com descrentes. Afinal de contas, ele mesmo vai dizer isso em outros momentos, que se for assim, não vamos ter que sair do mundo. Se nós formos agora evitar todo tipo de relacionamento com pessoas que não têm a mesma fé que nós temos, então a gente vai ter que sair do mundo, porque começando na nossa própria família, nós temos pessoas que não creem no Deus que nós cremos, não temem ao Deus que nós tememos. No nosso trabalho também, na escola também, na nossa vizinhança também. Aonde a gente vai, tem pessoas que não professam a nossa fé. Isso não quer dizer, então, que agora a gente vai cortar todos os vínculos de relacionamentos, porque as pessoas simplesmente não temem ao Senhor. Não é isso que ele está dizendo. Mas no que se trata em colocar-se no jugo, a ideia é de juntos carregar algo para uma finalidade, eu não devo me colocar em jugo desigual. E a ideia do jugo aqui, ela vai nos orientar bem em que tipo de relacionamento o apóstolo Paulo está aplicando. Aquele relacionamento próximo, aonde os dois caminham para um propósito. Assim como dois bois carregam um carro com o propósito de levar uma carga de um lugar para o outro, dois indivíduos, um homem e uma mulher, vão caminhar juntos aqui por este mundo com o propósito de gerar uma família, de criar filhos e de deixar um legado para a história. Por isso que Paulo vai dizer, não se ponha em jugo desigual. Agora, por que jugo igual ou jugo desigual, melhor dizendo? Porque o casamento visa o serviço mútuo. O casamento visa o serviço mútuo. Assim como na agricultura, nós vamos perceber esse aspecto do trabalho, do serviço. E o serviço não será feito quando não houver um acordo mútuo. Enquanto não houver uma concordância, enquanto não houver uma junção, enquanto não houver ali uma organização, não será feito o serviço. O pastor Mark Discow, ele vai citar 3 razões práticas pelas quais o jugo desigual atrapalha o relacionamento conjugal. E ele vai dizer o seguinte: o não cristão não tem a mínima condição de entender quem você é porque não conhece Jesus a quem você serve. Então veja, primeiro, o jugo desigual é uma atitude pecaminosa. Não vos ponha, a ideia de Paulo, não faça, não cometa isso. É uma atitude voluntária do seu coração. Não vem com essa, foi Deus que uniu, foi Deus que juntou numa escolha que você resolveu fazer obstinadamente contrária à vontade do Senhor. Jamais o Senhor vai mandar que alguém contrarie a vontade da sua santa palavra. Jamais. Lembra de uma historinha que eu contei aqui um dia desse? Que uma irmã chegou para um pastor lá, aqui no estado não é de Alagoas não, de lá, esqueci o nome agora. Sergipe. Não vou dizer a cidade, porque vai ficar muito claro o negócio. Mas foi aqui no estado de Sergipe, uma certa irmã chegou na igreja e disse, pastor, eu tive um sonho. E nesse sonho Deus me revelou que eu devo ser a sua esposa. O pastor era casado, tinha filho e tudo mais. Pastor, está repreendido, Deus sabe onde é minha casa, Deus sabe onde é minha casa, e esse sonho não veio de Deus não, foi do diabo mesmo, Jamais, irmão, jamais Deus vai nos mandar fazer algo que é errado, jamais. Olha, mas assim eu senti
senti de Deus que eu poderia roubar aqui dali, porque eu estava necessitando. Então, assim, Deus disse, não, você está liberado para roubar. Jamais. Não, olha assim, eu não queria fazer isso, não, mas assim, Deus me deu uma liberação especial para que eu fizesse aquilo. Deus jamais contraria a sua santa palavra. Então jamais vem com essa, não, foi Deus que abriu assim as portas e tal. É engraçado isso. Um crente um dia resolveu sair da igreja, né, e envolvido nos festejos juninos, aí foi para uma festa. Aí chega na festa, aí dá de cara com um homem, né, do seu agrado, do seu porte, tudo mais. Aí o coração pá, bate forte. Aí depois assim, foi Deus que nos uniu. Foi Deus que me levou até você. Primeiro que Deus não vai tirar ninguém da igreja para ir para a festa. Não vai. Segundo, cuidado onde você acha seu varão ou sua varoa. Isso vai dizer muito quem ele é. E é engraçado que hoje em dia tem muita mulher e muito homem querendo achar mulher e homem de Deus, mas procurando na festa. Não espere que você vá achar um homem de Deus lá na festa. Não espere isso. Só se um dia depois Deus vier convertê-la. Aí tudo bem, se tornou um homem de Deus, uma mulher de Deus. Mas não vai buscar um homem de Deus na festa. Vai buscar na igreja. Provavelmente, com certeza, um homem ou mulher que teme ao Senhor vai estar na casa do Senhor buscando a vontade dele, não buscando os prazeres da carne. Jamais, jamais. Por isso, então, a gente precisa entender que o jugo desigual é uma atitude pecaminosa de nossa parte. Além disso, é uma sociedade falida. O verso 15 diz assim: que harmonia há entre Cristo e o maligno? Ou que união há entre o crente e o incrédulo? E mais, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio diz. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Eu vi um memezinho na rede social, hoje em dia tudo vira meme, né? Mas não foi montado não, isso existe mesmo. Você vai aí em algumas cidades, você vê muito isso. Um bar, três galpões assim, pequenos unidos, né? Aí no galpão do meio um bar, do lado de lá, Igreja Universal, do lado de cá, Igreja Mundial. Aí alguém colocou assim embaixo, e a concorrência segue pesada. No meio um bar, do lado uma igreja, do lado outra igreja. Opostas em suas práticas e um bendito bar. Qual a união que há? Qual a união que há da igreja com o bar? Não estou levando em consideração o contexto de aluguel, de ter conseguido aquele ponto, ter colocado nada disso. Mas, normalmente, quando a gente olha assim, há uma disparidade muito grande, né? Não combina muito. Não convém muito a igreja de um lado de um bar. Ou evangeliza os bêbados, ou os bêbados atrapalham o culto na hora que estiver acontecendo. Não há muita união. Há muitas coisas na nossa vida que a gente naturalmente percebe. Não há muita união. É como alguém que coloca um comércio num nicho, mas de repente começa a colocar várias outras coisas e de repente uma coisa sai e outra não sai, e vai se perdendo, e fica meio perdido as coisas. Mas observe, não há como prosperar, nessa desunião de informações e de objetividade. Por isso que a Bíblia vai dizer que harmonia há. Por isso que o casamento misto, ou o jugo desigual, além de ser uma atitude pecaminosa, é uma sociedade falida, já está dada ao fracasso. Por quê? A própria Bíblia vai dizer que não há união entre Cristo e o maligno. E aí esse Mark D. Scroll ele vai citar 3 razões práticas de que o jugo desigual atrapalha o relacionamento conjugal. Conforme eu falei, primeiro, não cristão não vai ter a mínima noção de quem você é em Cristo porque ele não conhece o Jesus que você conhece. Segundo, pelo fato de que a palavra de Deus é a autoridade máxima no casamento cristão. Já um relacionamento com alguém que não confia na Bíblia cria 2 sistemas de valores no casamento. O que eu penso, o que eu acho, o que a minha família me ensinou e o que muitas vezes a Bíblia Sagrada do outro pensa. Então, vamos tentar racionalizar, e deixa eu ser bem claro aqui, especialmente para os jovens que ainda não se casaram e estão pensando em se casar. Quem já casou, casou, e agora Paulo vai dizer, não se separe mais. Mas quem ainda está pensando em casar, está namorando, está noivo, vai noivar, deixa eu fazer algumas considerações muito claras aqui. Você vai casar com alguém que não teme ao Senhor. E vai chegar um momento na sua vida que você vai ter conflito. E como vai ter conflito?
Não existe casamento sem crise, não existe casamento sem problema, não existe casamento sem dificuldade. Todo casamento passa pela prova do fogo continuamente. Uma hora é crise financeira, uma hora é crise ciúme, uma hora é crise na área da saúde, outra hora pode ser uma crise emocional, outra hora pode ser uma crise familiar, com familiares. Vai ter. Uma hora você vai estar bom em uma área e vai estar ruim em outra e as crises vão vir. Como é que o crente vai gerenciar as crises de sua vida? Baseado na palavra. E o descrente vai basear a sua crise como? Nos seus preceitos. Naquilo que ele ouviu do amigo, que aprendeu dos pais, que aprendeu da avó. E tem muitas pessoas que veneram o pai e a mãe descrente, que deram um monte de conselho errado, mas aquele conselho errado vale mais do que a Bíblia Sagrada, porque não teme ao Senhor, não segue os mesmos princípios bíblicos. Como é que vocês que são casados, estão unidos agora, vão chegar a um consenso? Se você que é crente, olha para a Bíblia para conduzir sua vida, e o outro, não. Mas deixa eu ir mais um pouco adiante. Vai chegar o dia de hoje, como por exemplo, dia do domingo. E aí você, irmã, você, irmão, quer vir para o culto. E seu marido ou sua esposa vai inventar 1001 programações para que você esteja ao lado dele. Eu conheci uma irmã lá em Sertânia que hoje nem na igreja está mais. Era casada com um homem que, segundo ela, era maravilhoso, extraordinário, o melhor homem do mundo, mas que todo domingo inventava alguma coisa para ela não ir para a igreja. E quando ela se arrumava para ir para a igreja, ele dizia assim: mas meu amor, você está tão linda. Eu queria tanto que você ficasse comigo. Vamos ficar juntinhos. Ele dizia desse jeito, ela nos contou. Vamos ficar juntinhos aqui assistindo um filme. Vamos fazer alguma coisa, vamos cozinhar algo, vamos ficar juntos assistindo um filme. Aí a irmã, de tão apaixonada, quer dizer: realmente, meu amor, vamos ficar assistindo um filme aqui. E assim ia passando a vida e foi esfriando na sua fé, e assim sucessivamente. Percebe? Vocês têm filhos. Como é que vai ser a criação dos filhos de vocês? Porque pelo menos nós que somos crentes, vivemos cercando os nossos filhos e cuidando deles e orientando eles para que eles não cantem música do mundo, para que eles não falem algumas palavras, para que eles não assistam alguns programas, para que eles não tenham certos comportamentos, porque você crê na palavra de Deus, na orientação bíblica e quer construir sua família assim. Mas de repente tu casa com um homem que bebe, que fuma, que gosta de sair com os amigos, que gosta de farra, que gosta de ouvir aquelas músicas imorais. Aí como é que vai ser o duelo dentro de tua casa? Não, meus filhos só vão ouvir isso aqui. Mas como se o pai ou se a mãe não temem ao Senhor? Caso você vai proibir o pai ou a mãe de ensinar isso aos seus filhos, precisa nem ensinar, né? Alguém sabiamente já disse que as palavras até convencem, mas o exemplo arrasta. Seu filho vai ver. Seu filho vai acompanhar. Como é que você quer que no futuro... Há muitos casais que chegam para mim com essa conversa. Ah, pastor, meu desejo é que meus filhos cresçam na igreja. Se nem você vem para a igreja. Se eles já vêm desde cedo, você ficando em casa por qualquer motivo, porque o seu marido, a sua esposa, que não é crente, fica arrumando ali motivos para você não estar participando do culto. No começo é tudo maravilhas, né? No começo é tudo mar de rosa. Ele vem para o culto, ele vem de trazer, ele vem de buscar, ele participa das programações. Depois que casa, tchau. Aí vai inventando desculpa, vai arrumando problema para que você não participe dos cultos. Como é que vai ficar a fé de sua família? Alguém que vive numa vida assim consegue ter uma disciplina espiritual bem estabelecida, consegue ter uma rotina espiritual na casa do Senhor para exercer os seus dons bem? Dificilmente. E quando consegue fazer isso é com muita dificuldade, porque é sempre cuidando ali ao mesmo tempo do marido e driblando ali o tempo, a situação, as circunstâncias para poder, é um desdobramento terrível para conseguir estar presente um pouquinho sequer nas atividades da casa do Senhor. Mas não para por aí. Não para por aí. Além de todas essas questões que eu acabei de elencar aqui, as questões de como nós decidiremos o futuro. Porque nós decidimos a nossa vida, não o nosso futuro que pertence a Deus, mas planejamos a nossa vida baseado na palavra do Senhor. Como é que você vai tomar decisões que vão nortear o futuro da sua casa, dos seus filhos, se você é casado com alguém, ou se você pretende, melhor dizendo, casar-se com alguém que não teme ao Senhor? Vai ser diferente isso. Como é que vai ser a gestão de valores da sua família? Porque o crente, ele tem princípios que norteiam até mesmo o seu dinheiro. Será que é o mesmo princípio que norteia o dinheiro do seu marido, da sua esposa, ou do seu futuro marido, futura esposa que não teme ao Senhor? Perceba aqui,
além de ser uma atitude pecaminosa de nossa parte, é também uma sociedade falida, porque vai gerar problemas. Você está entrando para um buraco que a Bíblia Sagrada já diz, é problema. Pode não se aparecer agora, pode não se apresentar agora, mas vai chegar horas na sua vida que vai ser revelado. Já pensou, você que é crente, um dia de noite, está passando por uma profunda crise, luta espiritual, uma pressão do maligno. Você está lá lutando numa batalha espiritual, orando, buscando ao Senhor, enfrentando problemas espirituais, e você está orando, clamando ao Senhor. Como é que você vai se aconselhar com seu marido, com sua esposa, que nem teme ao Senhor, muito menos entende esse mundo espiritual? Como você vai fazer isso? Como? Me diga. Mas ainda há uma outra questão. Porque o versículo 15 vai dizer que o jugo desigual também é uma prática que revela um certo tipo de misticismo. Veja o que é que diz o texto. Que harmonia há entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Qual é a ligação? Aí um dia desse, bem recentemente, um jovem chegou para mim e disse, pastor, eu vou noivar e quero casar. Eu disse, benção, muito bem. Adoro fazer casamento. E a moça? Agora, pastor, a moça não é crente, não. Eu disse, eu já não faço casamento, já fico logo sabendo. Mas por que você quer casar com essa moça se ela não é crente? Não, pastor, porque ela não é muito boa, menina de família. E assim, ela tem muita fé também. Ela não é crente, mas ela tem muita fé. E eu gosto dela, e a gente já está se organizando e tal. E aí eu repreendi ele, disse que era errado, e tal, e tal, e tal. Ele disse, eu vou pensar e refletir. Passou-se um tempo, assim, uns meses, aí, pastor, a gente decidiu casar. E foi. Com aquela moça, com aquela moça. Mas, rapaz, você não sabe o que é pecado. Você não sabe o que está errado. Você vai entrar nisso, já tendo na sua própria família exemplos que deram errado. E a Bíblia Sagrada que fala que é errado. E a experiência mostra que é errado. Mas eu gosto. Agora eu estou preocupado com uma coisa só. Porque ela disse que não casa na igreja evangélica. Não vai casar mesmo não, quando eu não faço casamento assim. Só se for noutra igreja, que na nossa eu não faço. Não, mas é porque é o seguinte. Ela também não apenas não quer fazer o casamento na igreja evangélica, como também a família dela quer que eu case na católica. Eu disse, você está vendo o problema que você está se metendo? Não, mas assim, veja só, pastor. É só um casamento. É só a cerimônia que ela não quer fazer na evangélica, nem aceita que a gente faça, mas ao mesmo tempo a família dela, e ela também que é muito católica, só quer casar se for na igreja católica. Aí eu disse, está vendo que tu já perdeste essa batalha? Mas como? Meu irmão, você nem casou ainda. E a fé da sua noiva é mais forte do que a sua. Porque ela, sendo católica, não dobra o braço para casar noutra fé, em outra igreja. E você que é crente, já entregou todos os pontos para fazer a vontade dela. Nesse relacionamento, ela se tornou o seu Deus. Perceba como o relacionamento nisto nos leva a um estágio de vida que nós nem percebemos o nível da pecaminosidade. Facilmente o nosso namorado, a nossa namorada se torna um ídolo e nós nem percebemos, porque nós abrimos mão de qualquer coisa, mas nós não podemos abrir mão do nosso amor, né? Da linda do nosso coração, do lindo do nosso coração. Não tem nada demais. É só um ritual, é só uma cerimônia. A gente vai fazer o sinal da cruz, a gente vai tomar a hóstia, a gente vai rezar uma Ave Maria, mas é só um ritual, não tem nada demais. Meu irmão, se você nem casou ainda e já entregou os pontos, quando você se casar, aonde você vai orientar seus filhos? Tu acha que tu vai conseguir trazer teus filhos para a igreja? Tu acha que tu vai conseguir orientar eles na palavra? Tu acha que tu vai conseguir batizá-los na igreja que você professa sua fé? Não vai. Não vai. Eu batizo 2 católicos, 2 espíritas, eu batizo 2 pessoas de religião, mais um crente e um descrente, eu não batizo, não, eu não caso. E aí, muitos seguem assim. É só um casamento, é só uma cerimônia. Mas desde cedo já revela claramente o misticismo que há. O indivíduo se torna mais importante do que o próprio Deus na sua vida. Porque por amor ao outro, você se torna disposto a pecar, mas não abandona a sua prática pecaminosa. Por causa disso, então, o jugo desigual não é apenas uma questão de amor, mas é uma questão pecaminosa que nós não podemos ignorar.
Tanto que, se você abrir sua Bíblia aí, por favor, faça isso, lá no livro de Neemias, ou melhor dizendo, lá no livro de Esdras, capítulo de número 9, você vai encontrar uma relação ou uma ação muito extrema de Esdras quando a palavra de Deus foi estabelecida em Jerusalém. Esdras, capítulo de número 9, a oração e confissão de Esdras. Veja comigo esse texto da palavra do Senhor. Aqui nós temos um momento da história aonde, depois de planejada a reconstrução dos muros, depois de trazerem quase 50 mil homens para reconstruir os muros de Jerusalém, a palavra de Deus que havia sido abandonada, esquecida, desprezada, começa a ser lida. Começa a ser, de novo, honrada e reverenciada. E logo que se começa a ler essa palavra, o povo começa a prantear e chorar diante do seu pecado. Observe, então, o que é que diz Esdras, capítulo de número 9. Esdras, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 4. Então, se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão do cativeiro. Porém eu permaneci assentado atônito até o sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, com as vestes e o manto já rasgado, me pus de joelhos e estendi as mãos para o Senhor, meu Deus, e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face. Meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até o céu. Desde os dias de nossos pais até hoje, estamos em grande culpa e por causa das nossas iniquidades fomos entregues a nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis de outras terras e sujeitos à espada, ao cativeiro, ao roubo e à ignomínia como hoje se vê. Agora veja, por favor, o capítulo de número 10, verso 1. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras dos povos de outras terras. Mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que nos despediremos todas as mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do Senhor, e dos que tremem ao mandato de nosso Deus, e faça-se segundo a sua lei. Se você observar, versículo 10, então se levantou Esdras, o sacerdote, e lhe disse: vós transgredistes, casando-vos com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor, Deus de vossos pais, e fazei o que é do seu agrado. Separai-vos dos povos de outras terras e das mulheres estrangeiras. Aqui você tem a continuidade e logo em seguida você tem uma grande separação que acontece naquele tempo, porque eles reconheceram que estavam em pecado. Ah, pastor, então quer dizer que agora eu que me casei com o marido, com a mulher, não querendo preciso me separar? Não. Se ele ou ela não está ali impedindo de vir à igreja, de servir ao Senhor, você não precisa mais se separar, porque Paulo vai dizer que a mulher que está casada com o homem que não teme ao Senhor, vice-versa, não precisa separar-se dele, apenas precisa ser sábia e sábio para ganhá-lo para Cristo. Agora que, se ele ou ela começa a lhe impedir de servir ao Senhor, aí você tem todo o direito, por exemplo, de pedir carta de divórcio. Mas aqui não é essa a situação que eu quero tratar agora. Apenas o fato de que, desde o Antigo Testamento, a união, o jugo desigual, era tratado como algo muito sério. Inclusive, o texto vai dizer que foi isso que trouxe maldição sobre as terras ou sobre o povo de Israel. Por causa disso, então, nós vamos perceber como que esse assunto ele é tratado na Bíblia Sagrada com a seriedade tal, tanto que o texto bíblico vai terminar, e aí volte lá para 2 Coríntios capítulo 6, dizendo o seguinte: muito semelhante ao que diz Esdras,
O capítulo de número 16, ou capítulo 6, verso 16 ao 18, diz assim: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aqui você percebe que o jugo desigual, além de ser uma atitude pecaminosa de nossa parte, de ser uma sociedade falida, de ser uma prática que revela misticismo, desejo, a tentativa de juntar Deus com os ídolos, é também uma desonra ao Pai. E veja qual é a condição que o Senhor estabelece para que seu povo seja seu filho. Quando ele diz assim: serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. Quando? Quando retirai-vos do meio deles. Aqui você tem claramente o Senhor mostrando um relacionamento de pai para filho conosco que somos a sua igreja. E no momento em que nós nos colocamos em jugo desigual, é como que a gente tivesse assim, sendo deserdado, ou até mesmo assim: Senhor, eu não quero mais ouvir. É a quebra, inclusive, do 5º mandamento. Por isso, que o casamento misto, além de não ser celebrado em nossa igreja, deveria, inclusive, ser motivo de disciplina. E eu vou começar a ensinar isso aqui, porque futuramente, quando eu começar a aplicar esse tipo de disciplina, não vão dizer assim: eu nunca vi na Bíblia Sagrada isso. Então, vou começar a dizer para depois começar a aplicar o princípio bíblico. O casamento misto, além de ser pecaminoso, é a quebra do 5º mandamento. Mas como? Você talvez não esteja desonrando o seu pai e a sua mãe de carne, mas está desonrando ao seu Deus, dobrando-se ao relacionamento fora da vontade do Senhor. E aí eu faço a pergunta: quem é que vale mais para você? Mostre o seu verdadeiro amor por Deus na obediência à sua palavra. E a Bíblia conta até uma parábola muito interessante, né? O Senhor vai dizer lá que 2 filhos foram convocados pelo seu pai ao trabalho para ir ao campo. Aí um disse assim: eu não vou. O outro disse: sim, meu pai, eu vou. Só que passado algumas horas, o que disse eu não vou, chegou junto no batente para trabalhar. E o que disse: não, eu vou agora, meu pai, eu vou obediência ao Senhor, não foi ao trabalho. Aí a pergunta que o texto faz é retórica: qual filho foi obediente? O que disse eu não vou, mas depois foi? Ou aquele que disse eu vou, pai, mas preferiu continuar a sua vida do que seguir as orientações do seu pai? O texto é muito claro em nos mostrar que aquele filho que no princípio mostrou uma certa dureza, rebeldia, não, mas depois foi fazer a vontade do Senhor, era o filho obediente. E é exatamente assim que o Senhor aguarda de nós a obediência. Não a rejeição para depois uma aceitação, mas a obediência que no final das contas vai se revelar no sacrifício. Por isso, então, nós precisamos entender que quando um cristão casa-se com um incrédulo, uma de 2 coisas normalmente acontece. Ou o cristão mantém seu cônjuge na periferia de sua vida, porque ele é muito crente, e não quer perder a sua intimidade com Deus, com a sua igreja, com a sua fé, e deixa seu cônjuge lá na periferia da sua vida, por não compartilhar da mesma intimidade com Deus. Ou, normalmente, o que acontece é o inverso, né? O relacionamento do crente vai ficando marginalizado a Deus. A ideia é: o relacionamento do crente com o descrente é mais influenciado, e aquele crente fervoroso vai esfriando, vai se apagando, vai sumindo da igreja. Porque, no final das contas, o seu cônjuge fala mais do que seu próprio Deus. Porque, no final das contas, o seu cônjuge importa mais do que Deus. Porque, no final das contas, o seu cônjuge tem mais autoridade sobre a sua vida do que o próprio Deus. Eu não estou com isso aqui ensinando vocês, nem dizendo que as irmãs que são casadas como descrente devem ser agora em rebelde, que vai sair de casa e te vira aí com todo, eu vou para a igreja. Não faça isso, que isso é tolice. Eu estou dizendo que você não deve começar errado, para que depois você não venha tentar reparar o leite que já foi derramado. Para aquelas que já casaram, para aqueles que já casaram, é hora de exercer sabedoria, clamar a Deus misericórdia e conversão do marido ou da esposa que não é crente. Mas para aqueles que ainda vão casar, você tem a oportunidade e a chance de não entrar nisso agora. Porque o casamento, a sociedade mista, ela é errada por pelo menos 3 coisas. Primeiro, porque a Bíblia condena.
Segundo, porque a história nos apresenta inúmeros casos que deram errado. Terceiro, porque a experiência comprova de que esse tipo de união não vai dar certo. Eu conheci um presbítero na certa igreja que um dia veio falar para mim, que eu preguei sobre essa questão de casamento misto, disse assim, olha, pastor, eu respeito muito o senhor e tudo mais, porém, eu sou casado com uma mulher descrente e sou muito bem casado. E aí eu fiquei assim, pasmo, né, porque era um presbítero da igreja, e ele dizer que era muito bem casado, louvado seja Deus, graças a Deus pelo seu casamento, afinal de contas, para ter um bom casamento, não precisa ser crente, não é verdade? Tem muitos descrentes que, inclusive, vivem muito melhor do que alguns certos tipos de crente. Vale a pena dizer isso. Porém, isso não deve ser o padrão estabelecido para a nossa vida. Pelo contrário, os crentes devem tomar vergonha na cara e ter um casamento saudável para que não seja assim envergonhado pelos de fora. Paulo vai, inclusive, dizer isso. Que muitas vezes nós somos envergonhados pelos de fora, que eles têm um melhor comportamento do que nós. Então, não é porque o ímpio lá, que é casado com outro ímpio, tem um casamento bom, e você que é crente, casado com outro crente, tem um casamento conturbado, vai assim, rapaz, o negócio é melhor não ser crente. Não é isso, não. Se ajeite, se oriente sua vida, volte à palavra de Deus, que o problema não está na palavra, não. Está na sua vida, no seu comportamento, na sua maneira de encarar o seu casamento. Mas na palavra de Deus, jamais. E aí você tem o irmão chegou para mim, não, eu sou muito bem casado e tal. Eu disse, se é, quanto tempo? Oh, vamos fazer 50 anos de casamento. Eu disse, se ela vem para a igreja com o irmão, eu disse, não. Antes de vir para o culto, eu deixo ela na missa, aí eu venho para o culto. Quando termina o culto, eu vou lá na igreja, pego ela na missa e a gente vai para casa. Eu sei, louvado seja Deus que vocês vivem bem. Mas uma coisa é certa. Vocês não estão servindo ao mesmo Deus. Vocês não estão compartilhando da mesma fé. E como é em casa? Não, em casa ela me respeita. Mas eu também respeito ela. Tem as imagens dela, tem as coisas dela. Esse meu irmão, você não manda nem na sua casa. Nem na sua casa você manda. Perceba, a maneira pela qual o casamento misto traz problemas para a nossa vida não é só uma questão de culto, irmãos. Não é só uma questão de vir para o culto à noite, não. É uma questão que envolve criação de filhos, negócios, espiritualidade, convicção, entendimento do que é certo, do que é errado. Porque para você que é crente, mentir é errado. E é pecado. E quem mente é filho do diabo. Mas de repente você é casado com um marido, com uma mulher que mente com muita naturalidade, não vê nenhum problema nisso. Como é que você vai ensinar seu filho, sua filha, a se comportar sempre com honestidade, falar sempre a verdade, se ela vê o pai mentindo, se ela vê a mãe mentindo? Essa criança vai ter um choque de realidade. E agora eu obedeço a quem? A quem for mais conveniente. A quem é mais fácil de obedecer. Você vai se tornar o pai ou a mãe chata porque é crente, e o pai ou a mãe que não é crente vai se tornar o pai ou a mãe mais legal do mundo, porque, afinal de contas, esse tipo de regrinha não vai fazer tanta importância. Por isso, então, é preciso que a gente entenda que na construção de uma família que agrada a Deus, nós não podemos, de maneira alguma, negligenciar o alicerce da casa. Lembra da parábola que Jesus conta sobre um homem que construiu sua casa sobre a areia e o outro que construiu sua casa sobre a rocha. Aonde, os mais velhos vão dizer, né? Aonde você está amarrando o burro? A Bíblia vai dizer, aonde você está edificando a sua casa. Tome muito cuidado com o namoro que você tem agora, porque isso pode ser uma tormenta para o seu casamento depois. É melhor, 1 Samuel vai dizer, obedecer do que sacrificar. É melhor ouvir a orientação do Senhor e sofrer com a orientação do Senhor, porque de fato, irmãos e irmãs, não é fácil fazer a vontade do Senhor, não é fácil. Você está de repente aqui na igreja desesperado atrás, né, de um rapaz, atrás de uma moça, e não aparece ninguém de seu agrado. Aí você vai para a faculdade e tem um monte lá de bandeiras, você fica assim, meu Deus do céu, na minha igreja não chega um, na minha igreja não chega um, não chega um. Cuidado, cuidado. Lembre da velha música de Toinho de Aripibu. Ovelha não é para casar com gato. Gato com ovelha não convém. Se o gato quiser casar com a ovelha, tem que ser transformado e passar a ser ovelha também. Caso contrário, não caia nessa. Que Deus nos ajude para que nós possamos educar os nossos filhos, construir nossas famílias
sobre a rocha, não sobre a areia. Mas aí, para não terminar o sermão com uma palavra de desesperança para aqueles irmãos e irmãs que estão nos assistindo, que estejam aqui, que estão vivendo a realidade de um casamento misto, eu quero dizer que não é de tudo perdido para você. Lembre que lá em Esdras, no próprio texto que a gente leu, nós encontramos uma palavra aonde ele vai dizer, mas ainda há uma esperança para Israel. Ainda há uma esperança para Israel. Por mais que você tenha pecado, por mais que você tenha errado, por mais que você tenha falhado, se você hoje reconhece o seu pecado, se você hoje reconhece a sua desobediência, se você hoje reconhece que você deixou a paixão falar mais alta do que a vontade do Senhor, curve-se diante dele. Diga, Senhor, eu errei, eu pequei, e eu peço que o Senhor agora tenha misericórdia do meu marido, tenha misericórdia de minha mulher. Salve aquela alma, salve aquela vida, para que vocês dois possam juntos, de mãos dadas, caminharem, não para uma festa, não para um ambiente onde não convém um crente estar, mas caminharem para a casa do Senhor. Não há riqueza maior, irmãos, do que um casal dar as mãos, pegar seus filhos e caminhar para a igreja. Há muitas visões de riqueza no mundo, muitas. Casais que viajam para Dubai, casais que viajam lá para aquele lugar, Maldivas, e vai não sei para onde, que tem carrão, que tem casona, que tem um monte de empregado, que tem tudo no mundo e muito dinheiro, mas uma família totalmente desestruturada, desunida, uma família que se arruma para ir para uma festa, ver confusão, ver discórdia, ver zoada. Eu estava hoje, faz uns 15 dias mais ou menos, lá de frente ao hospital, exatamente por essas horas, quando eu fiquei sozinho no Recife com minha esposa e com as meninas e Benjamin na UTI. Aí Gesiane subia para a UTI, ficava lá, eu ficava no estacionamento e me tapiando as meninas dentro do carro. Aí no último domingo que a gente esteve lá, que ele ainda estava internado, eu fiquei lá no estacionamento, de frente tem uma comunidadezinha chamada Os Coelhos, né? Favela. E estava tendo um baita baile daqueles pesado lá, um som terrível, e não tinha como a gente escapar. Eu tentando prender as meninas dentro do carro, ligar o desenho para abafar o som, a zoada, mas ao mesmo tempo, às vezes, precisava dar uma saidinha para fora do carro, uma coisa ou outra, para ajeitar elas aqui e ali, e era perceptível. Fiquei assim, horrorizado. Primeiro com o tipo de música, que eu acho que era uma das mais pornográficas possíveis. Segundo, com o nível de degradação das pessoas que chegavam naquele ambiente. Não dava para ver a festa, porque tinha uma muradazinha de plantas assim, mas alguns que passavam assim pela portaria do hospital, em direção lá e vinha e tal, a gente observava. E a quantidade de mães e pais levando criancinhas pequenas, coisa de 3, 4, 5, até 10 anos de idade, para um ambiente daquele. E eu olhei para aquilo e disse, meu Deus do céu. Como é que um pai tem coragem de pegar um filho, pegar sua esposa, ir para um ambiente desse, perigoso, com músicas promíscuas e imorais, ensinando o quê? Não há riqueza maior do que você juntar toda a sua casa, arrumá-los e trazê-los para a casa de Deus. Não há riqueza maior. Então pense muito bem nisso, especialmente você que é jovem. No seu futuro, de hoje a 30 anos, por essas horas, no domingo à noite, aonde você deseja estar? Com seu cônjuge, com a sua mulher, com seus filhos aqui na casa de Deus, ou onde Deus levar você para morar? Ou talvez em uma balada, em uma festa, ou até mesmo em casa, assistindo programas vazios na televisão, numa vida sem perspectiva, numa rotina repetitiva, sem esperança. Aonde nós queremos estar daqui a 20, 30, 40, 50 anos com o nosso cônjuge? Pense agora no namoro. Eu sei que quando a gente namora, a gente não pensa muito nisso não, né? São poucos que param para pensar nisso. Mas lembre que a sua decisão de namorar agora um descrente vai resultar nisso daqui a 30, 40, 50 anos. Para quem já é casado, conforme eu disse, ore, clame a Deus por salvação, por remissão, para que Deus age na sua família, para que você possa trazer para a casa do Senhor. Mas também, seja firme na palavra do Senhor.
Não negligencie mais. Se você até hoje negligenciou sua fé por conta do seu cônjuge, a partir de agora não negligencie mais. Não aumente o peso de condenação sobre você, preferindo agradar o seu cônjuge do que agradar a Deus. Não seja um homem ou uma mulher rebelde, que agora vai se insurgir contra o marido, contra a esposa, que vai dizer assim, vai fazer com que ele tenha ódio da igreja. Não é essa a ideia, não. Mas estabeleça limites muito claros. Eu temo ao Senhor. E meu Deus, na minha vida, tem total prioridade. Se você errou no passado, não continue errando mais hoje. Estabeleça um princípio básico. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você não quer ir mas eu vou. Se você não quer ir para o céu, que eu vou, mas eu não vou deixar de ir e vou levar meus filhos. Há muitas irmãs e há muitos irmãos que se comportam assim. Que mesmo com as dificuldades da casa, mesmo com as lutas que passam, não desistem de buscar ao Senhor, de levar os filhos para a igreja. Enquanto que outros estão dormindo. Estão preferindo deixar os filhos em casa para fazer a vontade do marido ou da mulher do que buscar fazer a vontade do Senhor. Que Deus nos ajude para que na construção de uma casa e de uma família que teme a Deus, nós não sejamos negligentes em observar bem em que alicerce nós estamos construindo. Edifique uma família baseada na palavra do Senhor. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Vamos ficar em pé? Na próxima semana, se Deus quiser, aí a gente não vai falar mais sobre julgo desigual. Vamos falar sobre a família cristã. Pai bendito, nós queremos nessa noite clamar ao Senhor por cada um dos nossos jovens e adolescentes aqui presentes, aqueles que estão nos assistindo também pela transmissão. O Senhor sabe como que os impulsos da mocidade, da juventude, como que as paixões da mocidade muitas vezes falam alto. Todos nós, que hoje somos casados, que já somos adultos, pais de família, sabemos muito bem como são as pressões da mocidade. O próprio salmista vai falar sobre isso. E nós queremos pedir nessa hora graça, misericórdia para os nossos jovens, para os nossos adolescentes. Para todos os rapazes e moças que estão esperando no Senhor. E essa espera no Senhor muitas vezes parece ser tão demorada que o banquete do mundo parece estar mais fácil, mais aprazível, mais legal de se experimentar. Eu peço que o Senhor os preserve disso. Que o Senhor os livre. Que o Senhor os proteja de enveredarem por um caminho que não agrada ao Senhor. Mas também, Senhor, peço por aquelas irmãs e aqueles irmãos que hoje servem ao Senhor, mas o seu marido ou a sua mulher não. Algumas porque se casaram sem conhecer ao Senhor e ao longo da caminhada se converteram e o seu marido ou sua esposa não se converteram. Que o Senhor os ajude, que o Senhor as auxilie, que o Senhor as dê sabedoria, para que em casa elas possam ser mulheres sábias, homens sábios, que edificam a sua casa, que evangelizam, que transmitem a boa palavra do Senhor através dos seus atos, dos seus comportamentos, mas também da proclamação de sua fé. Também oro ao Senhor por aqueles que um dia, mesmo conhecendo a tua palavra, obstinadamente resolveram ainda assim casar-se com alguém de uma fé diferente. Que o Senhor derrame e dispense sobre eles perdão, graça e que o Senhor alcance essa família, para que a história não se termine de maneira, ó Deus, a um caminhar para um lado e o outro para outro lado, mas que, apesar do pecado, ambos possam caminhar para a tua casa, para o teu altar e possam servir ao Senhor. Nos ajuda, Senhor, a construirmos a nossa casa, a nossa família, muito bem edificada e alicerçada na rocha que é Cristo, na palavra do Senhor, para que assim possamos suportar os tempos maus, as adversidades. Tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia de cada família de nossa igreja, aqueles que estão em crise emocional, crise financeira, crise familiar, até mesmo sexual. Que o Senhor os visite, que o Senhor os ajude na resolução desses problemas, que o Senhor os faça ser uma família temente ao Senhor, para a glória do teu nome, para o testemunho da tua vontade, da tua verdade, aos que não te conhecem ainda. Abençoa, meu Pai, cada família aqui representada. Para o louvor da tua glória nós oramos e clamamos por nossas famílias. Amém e amém.